como falamos anteriormente, então, para finalizar, vamos ver os critérios, né? Como garantir a convergência do método de Gauss-Seidel. A gente, inclusive, fez esse apontamento no exemplo anterior, onde o critério por linhas, o critério das linhas lá do método de Gauss-Jacobi não estava satisfeito. Mas, ainda assim, eu consegui usar o método de Gauss-Seidel e cheguei numa convergência para uma solução. O epsilon diminuiu bastante. Tá? No caso, então, do método de Gauss-Seidel, a gente até poderia usar o critério das linhas, mas mais preciso do que ele é o critério de Sassenfeld. O critério de Sassenfeld ele é parecido com o critério das linhas, tá? Mas para o método de Gauss-Seidel ele é mais preciso, porque ele usa essa atualização também. Então, a demonstração desse critério você pode encontrar em bons livros, né? O livro da professora Márcia Ruggiero, que é um que eu já citei em outros vídeos, você pode encontrar lá, tá bom? Em outros livros de cálculo numérico você vai encontrar esse critério aí demonstradinho. Aqui vamos só estabelecer o critério, tá? Então, dado uma equação matricial, ax igual a b, que é um sistema de equações, eu vou calcular agora fatores beta-k. Lá eram os fatores alfa k por linha, né? Aqui vão ser os beta-k. Só que olha só que importante isso daqui, tá? Então, ó, o beta-1, eu vou somar os coeficientes da primeira linha, menos o A11, e vou dividir pelo A1. Aí você vai falar para mim, professor, isso aqui é exatamente igual ao alfa 1 do critério de linhas. Sim, exatamente igual ao alfa 1 do critério de linhas. A mudança vem nos Ks. E o K agora é a partir do 2, ok? Esse K aqui, eu não coloquei aqui, mas esse K aqui, ele é maior que 1. Porque a primeira linha eu trabalhei assim. Então, para um K maior que 1, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar e eu vou fazer o somatório dos coeficientes, só que os coeficientes que forem antes da diagonal principal, ou seja, os AKJs, onde a coluna J é menor que K, vai do 1 até o K menos 1, eu vou multiplicar pelos betas que eu já conheço. Os betas que eu calculei nas linhas anteriores. Então, o beta da primeira linha, ele multiplica o coeficiente A21 na hora de somar na segunda linha. O beta da primeira e da segunda vão multiplicar os coeficientes A31 e A32, respectivamente, na hora de calcular o beta 3. O beta 1, 2 e 3 vão multiplicar o A41, o A42 e o A43 na hora de calcular o beta 4. E assim por diante. Lógico, os outros coeficientes que ainda não têm os seus betas calculados, ou seja, que estão na coluna K mais 1 em diante até o final da matriz, esses aqui eu não multiplico por beta, eu continuo só somando. E aqui, opa, aqui uma falhinha, tá, pessoal? Aqui é um AKK, não é um 1. Eu divido sempre pelo coeficiente da diagonal principal daquela linha, tá bom? Eu vou corrigir isso no slide para vocês para mandar depois, tá? Então, feito isso, aí eu tenho todos os meus beta-Ks. E aí, eu vou procurar o maior deles, ou vou olhar todos eles se todos são menores que 1. Tá? Se o maior deles for menor que 1, como eles são todos positivos, porque é tudo calculado em módulo, então todos são menores que 1. Então, quando todos forem menor que 1, eu tenho a garantia que o método de Gauss-Seidel gera uma sequência convergente para qualquer aproximação inicial, né? Independente da aproximação inicial. Posso usar como aproximação inicial o vetor nulo? Foi o que eu fiz exatamente no exemplo anterior. Tá? Além disso, né, além dessa situação, eu tenho que, quanto menor for o valor do meu maior beta-K, ou seja, quanto menores forem os meus beta-Ks, mais rápida será a convergência. E isso é interessante também. Às vezes, uma alteração na disposição das minhas equações não só transforma em convergente, como pode acelerar a convergência no sistema. Tá bom? Vamos lembrar então do sistema que a gente acabou de resolver, né? No exemplo do vídeo anterior, era esse aqui. E vamos calcular esses betas então. Para isso eu preciso dos coeficientes. 5, 1, 1, 3, 4, 1, 3, 3, 6. Então o beta 1 vai ser 1 mais 1 dividido por 5, 0,2.
Quando eu vou calcular o beta 2, eu não vou fazer só 3 mais 1 dividido por 4. Eu vou pegar esse 3 e vou multiplicar pelo 0,2. 3 vezes 0,2 mais 1. Isso aqui vai dar 1,6 dividido por 4. 0,4. Quando eu vou calcular o beta 3, eu vou trazer o 0,2 multiplicando o primeiro elemento. Então, não vai ser só 3 mais 3 dividido por 6. O 3 inicial multiplica por 0,2. E o segundo 3 multiplica por 0,4. E aí eu vou ter aqui 0,6 mais 1,2, 1,8 dividido por 6, 0,3. Como todos estão abaixo de 1, ou seja, o maior deles aqui é o 0,4, que é menor que 1, eu tenho então que essa disposição é convergente para o método de Gauss-Seidel. Vamos fazer uma análise de um outro sistema. Então, 1 mais x2 mais 3x3 igual a 9. 0x1 menos x2 mais x3 igual a 1. x1 mais 3x3, né, tem um 0x2 aqui, igual a 3. Está aqui a matriz dos coeficientes. E aí eu vou calcular o primeiro beta. 1 mais 3 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. Não garantiu a convergência. Passou de 1. Então eu vou tentar alguma troca de linhas. Antes de tentar a troca de linhas, eu vou analisar as outras linhas, tá? Então, 0 e 1. Aqui daria 1, então também já não seria suficiente. E aqui 1 e 3. Mas pelo beta talvez desce. Beleza. Eu vou trocar a primeira e a terceira linha. Eu vou tentar trazer esse 0 para cima para ver se ele me ajuda. Porque um 0 na soma, né, sempre vai trazer uma soma mais baixa. Então, trocando a primeira e a terceira linha, eu fico com isso aqui. Ó, né, mudou o sistema, troquei a primeira e a terceira equação. Primeira e terceira linha. Só que ainda tem o 0 mais 3 dividido por 1, que ainda está acima do 1. Aqui eu pus um sinal de exclamação só para chamar a atenção. Não é fatorial, tá, pessoal? Mas se bem que 1 fatorial também ia ser igual a 1, não ia mudar muito. Então, ainda não garantiu a convergência. Senhor, e agora? Abandona? É divergente e ponto final? Não. Calma, né? Vamos ser um pouquinho mais persistente. Aqui a gente trocou primeira e terceira linha. Vamos trocar agora a primeira e terceira coluna. Muita atenção quando você fizer isso. Porque ao trocar colunas, você está trocando a disposição das variáveis. Então eu vou escrever o meu sistema puxando a variável x3 para o começo e a variável x1 para o final. Então olha o sistema como é que fica. 3x3 mais x1 igual a 3. x3 menos x2 igual a 1. E 3x3 mais x2 mais 2x1 igual a 9. Isso não muda em nada a equação, porque a ordem de somas e subtrações não é relevante. Mas quando eu mudo as disposições aqui, ó, olha o que acontece. 0 mais 1, 1 dividido por 3, 0,33. Ou 3333, né? Dízima periódica. Tanto é que, como é dízima periódica, eu não trouxe o decimal para cá, eu trouxe a fração. É mais coerente, né? 1 vezes 1/3, que agora eu tenho que multiplicar pelo beta da primeira linha que eu já conheço. Mais o 0 vai ficar 1/3, dividido por 1, que é o módulo desse menos 1, também deu 1/3. Trago essas duas frações 1/3 aqui, os dois betas, né, o beta 1 e o beta 2, para calcular o beta 3. Então aqui vai dar 1 inteiro, mais 1/3 dá 4/3, dividido por 2, 2/3, 0,6666. Opa! Garantimos a convergência. Então, temos aqui a garantia da convergência. Porque o maior beta é 2/3 e 2/3 é menor que 1. Então, nessa disposição, eu posso aplicar Gauss-Seidel e eu vou chegar na convergência. Fora dessa condição, eu não tinha como. Eu não tinha como garantir que ia convergir. Poderia até aplicar Gauss-Seidel e ver no que dá, mas corria o risco de ser um tiro na água e não convergir. Tá bom? Lembrando que o critério de Sassenfeld é suficiente, mas não necessário. Então, pode convergir mesmo não atendendo o critério de Sassenfeld, mas quando atender o critério de Sassenfeld, a convergência é garantida. Beleza, pessoal? Com isso, então, nós encerramos aí os métodos iterativos de resolução de sistemas de equações. Um abraço para vocês e a gente se encontra na próxima aula síncrona.